público de estudantes da área jurídica, da área da saúde, que estão interessados em aprender um pouco mais, não só sobre a esclerose múltipla, que é o foco da nossa associação, mas sobre políticas públicas, tudo que envolve a área da saúde. Então, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Em segundo lugar, eu quero me desculpar pela minha voz. Essa semana eu fiquei 3 dias totalmente sem voz. Peguei uma infecção de garganta aí que me deu uma baqueada. E quero avisar que a palestra está sujeita a ataques de tosse no meio. Então, se eu precisar parar para tossir um pouquinho, eu já peço desculpas antecipadamente. Esse microfone não está dando certo comigo. Vou tirar aí. Se vocês não me ouvirem, fala, tá? Porque eu não tenho muito treinamento em falar em microfone. Então nós vamos começar a falar um pouco sobre consultas públicas na área da saúde. Eu costumo dizer que mais do que um instrumento de democracia, um processo democrático do Estado de Direito, ele é um exercício da cidadania na saúde. Então todos os cidadãos deveriam ter o conhecimento do que é uma consulta pública e do poder que ele tem, com as suas opiniões, com as suas contribuições, em fazer com que aconteçam melhorias na saúde do nosso país. Quem aqui sabe o que é uma consulta pública? Quem aqui já participou? Os que sabem já participou. Karina? Para falar sobre consultas públicas, a gente vai falar um pouquinho sobre o direito à saúde. Porque senão se a gente não entender o que é o direito à saúde, a gente não vai entender o que é esse instrumento. O direito à saúde, ele é muito maior do que o tratamento repressivo às doenças. Não é só, eu fiquei doente, eu tenho direito a ser atendido, se necessário ser hospitalizado, receber o tratamento adequado para sanar essa doença. Direito à saúde é muito maior que isso. E ele é muito maior também que ter o acesso aos medicamentos. Então não basta eu sanar minha doença, eu receber os medicamentos para que eu tenha o meu direito à saúde garantido. O direito à saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros. Eu diria mais, ele é um direito fundamental a todas as pessoas que habitam o nosso país. Porque o SUS é um sistema universal. Ele não faz diferenciação entre brasileiros e estrangeiros. Todos aqueles que estiverem ou de passagem, ou estiverem morando no nosso país, eles têm direito a ser atendidos pelo SUS. Então não há essa diferenciação. E ele é um direito fundamental por quê? Porque na nossa Constituição, a Constituição de 88, a denominada Constituição Cidadã, tem alguns direitos que são fundamentais que eles não podem ser alterados por nenhum tipo de medida constitucional. Eles são emendas constitucionais. São chamadas de cláusulas pétreas, porque nunca poderão ser alterados. E o direito à saúde é um deles.
lá que a saúde, o direito à saúde é um dever do Estado e um direito do povo. E a Lei 8.080, no seu artigo 3º, diz que ter saúde, existem alguns fatores determinantes para que o indivíduo seja considerado saudável. Tem que levar em conta não só a ausência de doenças, mas tem que levar em conta, todos esses aspectos aqui: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais. Então, o direito à saúde, a saúde da população, uma população saudável é o que vai determinar o nível de desenvolvimento de uma nação. Então, diante de todos esses itens aqui, a gente consegue mensurar por que o nosso país ainda não é um país desenvolvido. Porque nossa população, a grande maioria, ela não tem a saúde nesse aspecto tão amplo. Pode ser que às vezes tenha ausência de doença, mas ela não tem acesso a todos esses outros itens que são essenciais para que a saúde prevaleça, para que o indivíduo seja considerado realmente saudável. E aí a gente vai ver um pouquinho da história do direito à saúde, né? Alguns aspectos históricos eu vou passar, dar uma pincelada, né, sobre a parte histórica e de como que surgiu o direito à saúde como uma proteção legal que nem sempre existiu. A gente vai ver que isso é algo bem recente na história, né, na história da humanidade. Aristóteles, ele atrelava a saúde à felicidade. Ele dizia que um indivíduo saudável era um indivíduo feliz. E a gente, voltando, né, no slide anterior, quando fala de todos desses itens aqui essenciais para que se tenha saúde, a gente chega à conclusão que Aristóteles realmente estava certo. Se o indivíduo tem todos aqueles itens presentes na sua vida, ele consegue ter uma vida digna, ausência de doenças, não que ele não vá ficar doente, mas que ele consiga um tratamento digno, né, para a sua doença, o acompanhamento adequado, ele tem a moradia, uma alimentação equilibrada, ele tem direito ao lazer, ele tem direito ao saneamento básico, ele vai atingir um nível de felicidade possível. Então Aristóteles voltando lá no tempo, Aristóteles lá no passado, ele já fez uma afirmação assertiva. Já Freud, ele atrelava a saúde a uma questão de alma. Ele dizia que ser saudável ia muito além do corpo físico. Então não bastava um indivíduo estar saudável de corpo, ele tinha que estar saudável de espírito também. Ter uma mente saudável, um espírito saudável, um corpo saudável. Não. E aí, a saúde só começou a ser vista como uma perspectiva de direito da passagem do Estado social para o Estado liberal. Foi aí que começou a se colocar a saúde como um direito, né? Como
uma perspectiva de que os indivíduos tinham direito a ser saudáveis. Mas a saúde como um princípio universal, um valor universal que trouxesse dignidade humana, só aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Foi aí que é o marco de quando se começou a colocar a saúde como realmente essencial, para a dignidade do ser humano. No Brasil, a gente vê, tem uma linha do tempo aqui, que a gente consegue ver que a saúde só começou a receber status, de direito fundamental com a Constituição de 88. Que nem sempre, não se pensava a saúde, mesmo depois da Segunda Guerra, que no mundo, a saúde passou a ter um status, um valor universal. No Brasil, esse direito à saúde estava muito atrelado à saúde do trabalhador. Não era estendido esse direito a toda a população. No final do século XIX, o que havia no Brasil eram hospitais para fins sanitários, exclusivos para os pobres. São as Santas Casas de Misericórdia, que existem até hoje. Por que de misericórdia? Alguém sabe por que esse nome? Você, Diana, você disse? As freiras, normalmente eram as Santas Casas eram dirigidas por freiras, mas era de misericórdia por quê? Porque o considerado pobre, na verdadeira acepção da palavra, ele não tinha direito a atendimento, a não ser que fosse lá, e era atendido como um ato de misericórdia, E ficou esse nome Santa Casa de Misericórdia por conta disso. Aí, em 1923, surgiram as caixas de pensões dos ferroviários, que prestavam assistência à saúde exclusivamente para os funcionários das redes ferroviárias. Aí temos lá em 1942 um serviço especial de saúde pública chamado SESP, que também não era para todos, era para um seleto grupo de pessoas. Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde. Em 75, a Lei 6.229 estruturou o primeiro Sistema Nacional de Saúde. E olha aqui o espaço ainda de tempo que entre essa estruturação e realmente a saúde ser vista como um direito fundamental, que só aconteceu aqui em 88 com a Constituição. E em 1990 foi criado a FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde, e o SUS, pela Lei 8.080. O SUS, na sua concepção, ele é um sistema perfeito. Ele contempla uma saúde universal. É um cuidado com o cidadão em todos os aspectos. Acontece que entre a teoria e a sua concepção e os resultados práticos, existe um caminho muito longo. E eu preciso falar da situação do país e tudo o que acontece, principalmente aí nas áreas da educação, área da saúde, segurança. Mas o SUS está presente na nossa vida o tempo todo.
que é usuário do SUS? Quem não levantou a mão, acredita que não se utiliza do SUS? Eu tenho que dizer para vocês que todos, sem exceção, o presidente da República, ao morador de rua, usam o SUS. O SUS não é só assistência médica, ele engloba toda a área de vigilância sanitária, de medicação, de aprovação de medicações. Quando você vai na farmácia comprar um medicamento, aquela farmácia está sendo regulada o funcionamento dela, liberação, alvarás, pelo SUS. Aqui, nesse auditório que nós estamos, ele foi feito vistoria, o prédio, as cantinas, tudo passa pelo SUS. Tá? Então são vários órgãos atrelados ao SUS que estão presentes na nossa vida. Quando a gente entra numa lanchonete para comer um cachorro quente, o SUS está presente ali. Tá? Então o SUS, ele é universal e ele é para todos, independente se a gente precisa ou não da assistência médica fornecida pelo SUS. E aí, como eu disse, na Constituição de 88, lá no artigo 196, ele diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Aí a gente já vai começar a entrar um pouquinho no tema, tá? Já vamos falar sobre o tema mais específico das consultas públicas, mas a gente vai entender ainda alguns pontos dessa consulta pública, como é que ela começou. A própria Constituição de 88, em seu artigo 14, ela instituiu 2 instrumentos com o objetivo de dar mais voz aos cidadãos, que são o plebiscito e o referendo. Mas, há pouco menos de 20 anos, surgiu um fenômeno novo, um processo novo das consultas públicas, sem uma lei específica. E surgiu das agências reguladoras e de alguns órgãos públicos. Então, as agências tipo a Anatel, ela começou a fazer consultas públicas para entender o que a população pensava de determinado assunto. E isso foi se propagando pelos órgãos públicos e chegou não é aqui ainda. E até que chegou nos órgãos da saúde, mas propriamente ditos que mais para frente eu vou falar. E aí é importante a gente entender o que são consultas públicas, tá? Que são processos democráticos, que ele visa o que? A construção conjunta de políticas públicas. E essa construção conjunta se dá por meio do governo e da sociedade. E quem pode contribuir? Todos podem. É claro que a gente não vai sair por aí participando de todas as consultas públicas que saem na área da saúde, quando a gente não tem conhecimento daquele tema. Por exemplo, para incluir uma medicação no SUS, para passar uma medicação de alto custo, para passar a ser dispensada pelo SUS, são feitas consultas públicas. Só que existem patologias, vamos pegar o caso, uma patologia ultra rara,
que vai ter uma medicação órfã, só tem aquela. Mas a gente não tem contato com essa patologia, a gente nunca ouviu falar, não conhece ninguém que tenha. Como é que a gente vai contribuir? Simplesmente por contribuir, às vezes a gente acha que a gente vai estar ajudando e a gente vai estar prejudicando. Mas todas as consultas que nós temos conhecimento do assunto, ou conhecemos alguém, temos alguém próximo, ou por razão de trabalho, ou por razão de relações familiares ou de amizade, nós temos sim a obrigação de contribuir. E aí entra todos os cidadãos, os profissionais da saúde, as universidades, que é um centro de pesquisa entre as universidades, institutos de pesquisas, as sociedades científicas, movimentos e organizações da sociedade, etc. Então aí entra porque você pode contribuir como cidadão com o seu CPF e como pessoa jurídica. Então aí entra as instituições de classes, entra as associações de pacientes, de uma forma de contribuir não como pessoa em si, mas como representante de um grupo de pessoas. E existem dois tipos de contribuições. Uma que é a contribuição da opinião da pessoa em geral, pessoa como pessoa física e não como um profissional que tenha um envolvimento com aquela patologia que está sendo discutida ali, a medicação, o tratamento ou a tecnologia. Então eu contribuo, por exemplo, como paciente, sai lá uma consulta pública para inserir uma nova medicação para tratamento de esclerose múltipla no SUS. Então eu faço a minha contribuição como paciente. Aquela medicação, mesmo que eu não use aquela medicação, eu não faço uso dela, mas é importante que ela esteja lá, seja disponibilizada, porque terão outros pacientes que farão uso, e quem sabe se eu não vou fazer uso no futuro. A gente ouve muito discursos, não, eu não uso essa medicação, eu não vou contribuir, não é a minha medicação. Eu posso contribuir como médico. Eu sou um médico que trata pacientes com aquela doença. Eu tenho conhecimento técnico dos benefícios que aquela medicação vai trazer para o paciente. Então eu dou a minha opinião como uma opinião técnica. Então são dois tipos, quando se entra, eu vou mostrar já para vocês, se entra lá para participar da consulta. Então são dois tipos de participação, né? Você pode participar dando a sua opinião como leigo ou a sua opinião como técnico. E quais os órgãos, né, que disponibilizam consultas públicas na área da saúde? Nós temos a ANS, tá? Que ela regula os planos de saúde. Então, tudo que tem referência e ligação com os planos de saúde é regulado pela ANS. Agora, no começo do ano, isso aconteceu, a consulta aconteceu no final do ano passado e passou a valer agora no começo de 2018. A ANS abriu uma consulta pública para
inserir um novo rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. E nesse rol, tinha uma medicação para esclerose múltipla, que até então era dispensada pelo SUS, que é o Sabre, que é uma infusão feita uma vez por mês, é um imunossupressor, e o SUS disponibilizava. Então, mesmo aqueles que têm plano de saúde, eles retiravam no SUS e levavam lá no seu plano para fazer a aplicação. E agora, essa medicação, ela entrou nesse rol, os planos de saúde são obrigados a fazer a cobertura. E aqueles pacientes que não deram entrada, não derem entrada pelo seu plano de saúde para começar a receber essa medicação, que eles fazem uso dela, o SUS irá cobrar do plano de saúde. Ele vai fornecer para o paciente e vai fazer a cobrança dos planos de saúde, porque é um procedimento obrigatório. E por que foi aprovado? Porque as associações de pacientes com esclerose múltipla, como eu não sei se aqui quem já teve oportunidade de assistir uma palestra do Dr. Marco Aurélio, que é advogado do paciente, é membro do Conselheiro Nacional de Saúde, também paciente de esclerose múltipla. Ele fala que nós somos privilegiados, não porque temos a doença, mas porque as associações de pacientes de esclerose múltipla, de uns anos para cá, elas estão muito ativas. Elas estão saindo do assistencialismo ao paciente para trabalhar no advocacy, para trabalhar na informação, na conscientização e na cobrança de políticas públicas do poder público. Então a gente se junta, né, as associações aí, a grande maioria, mais ou menos umas 23, 24 associações que são ativas no país, e a gente protocola ofícios, se pede audiência pública com o Ministério da Saúde, com a Conitec. Fazemos campanhas para que todos os pacientes e eles envolvam o maior número de pessoas para participar das consultas, para que a gente consiga melhorar, né, a parte de política pública para atendimento dos pacientes com esclerose múltipla. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela também faz consultas públicas. Na área, por exemplo, de instituir regras para tratamentos fitoterápicos, alimentos, contaminação, para liberação de medicamentos, serviços, equipamentos médicos, entre outros. Então também é muito importante se acompanhar as consultas públicas da Anvisa, porque elas englobam toda a população. E aí a Conitec, e a gente vai falar mais detalhadamente da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Alguém já conhecia a Conitec, sabe? A Conitec, todos os medicamentos e tecnologias ofertadas pelo SUS passam pela análise da Conitec. Embora a decisão final seja do Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde vai decidir em cima dos relatórios técnicos que a Conitec vai elaborar. A Conitec tem representantes do poder público, mas também tem representantes
do povo lá. Inclusive nós temos uma representante da Conitec, ela é membro da Conitec, que foi eleita o ano passado, que é a Cleusa Miguel. Ela é uma ativista aí na área da saúde, ela é conselheira nacional de saúde junto com o Marco Aurélio. E ela tem esclerose múltipla, acho que há quase 40 anos. E ela é muito atuante nessa área do poder público, e ela foi eleita como um dos membros da Conitec. Então tudo passa lá. Como é que é feito? Quem pode pedir uma incorporação de uma tecnologia no SUS? A priori, qualquer pessoa. No entanto, para que se peça a inclusão, tem que ser feito uma análise técnica. E essa análise técnica é cara, é difícil, porque precisam de pessoas especializadas. Então, dificilmente uma associação de pacientes consegue fazer esse pedido, a não ser que haja união, né, uma parceria com alguma instituição de classe que tenha condições de fazer essa análise técnica. Mas normalmente quem pede são os fabricantes da tecnologia. Então, o laboratório X, após todas as pesquisas clínicas, passou pela aprovação da Anvisa, foi liberado para comercialização no território nacional de determinada medicação. Ele pede para a Conitec para incluir essa medicação na dispensação do SUS. É toda feita uma análise técnica, e a Conitec ela emite um parecer preliminar, que normalmente é contra a incorporação. Normalmente. Tá? Ela analisa e ela emite um relatório, e no fim ela coloca lá decisão preliminar contra a incorporação, pela não incorporação. Mas ela abre uma consulta pública para saber a opinião da população com referência à incorporação daquela tecnologia. Eu vou pular uma parte aqui para a gente continuar com a Conitec, depois eu volto nos outros dois. E aí nessa consulta eu digo que tem uma espécie de pegadinha, porque a Conitec coloca assim, ela faz lá o relatório dela, aí ela coloca a consulta pública e aparece lá assim, incorporação do medicamento fumarato de metila ao SUS, decisão preliminar, não incorporação. E aí ela pergunta, a Conitec decidiu pela não incorporação. Você concorda? Concordo totalmente? Concordo parcialmente? Discordo totalmente? E aí que pega muita gente, porque a pessoa vai lá. Concordo. Quando a gente tem que discordar da Conitec, discordar totalmente, então a gente tem que ter muito cuidado, ver qual é a decisão preliminar dela, para escolher a opção e acabar não indo contra o que a gente queria. Então, ela é sempre essa pergunta que aparece lá na consulta, sempre a gente divulga muito, a gente faz uma imagem, uma alternativa que a pessoa tem que assinar para divulgar quando tem as consultas públicas, para que não caia, né, nessa pegadinha aí. E falando então um pouco mais da Conitec, a gente precisa entender qual é o caminho para a incorporação de uma tecnologia no SUS. Alguém conhece?
Sabe como funciona? Eu não fiz uma pergunta, deixa eu fazer uma parte aqui. Quem aqui é estudante da área da saúde? Alguém não é da saúde? É de outra área? Qual que é a sua área? Direito. Eu não sei se essa seria uma disciplina que consta na grade dos cursos, tanto da área da saúde quanto do direito. Tem políticas públicas. Mas aí, então vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que funciona. Primeiro, gente, não deu certo com isso aqui não. Começa com a pesquisa clínica. A pesquisa clínica, ela começa lá com a descoberta da molécula para o medicamento. Entre essa descoberta da molécula e o medicamento começar a entrar no mercado, existe uma média aí de 14 anos. Entre testes de laboratório, testes com animais, para depois passar com testes para humanos, grupo de risco, grupo de controle, quem vai usar placebo, como que vai ser. Média de 14 anos. E durante essa pesquisa, o valor médio da colocação de um medicamento, de todo esse processo, né, da pesquisa clínica no mercado, é em torno de 2 bilhões de dólares por medicação, que é gasto pelo laboratório. Ele terminou as pesquisas, o medicamento foi considerado seguro dentro das pesquisas. O laboratório fabricante vai pedir o registro na Anvisa. E a Anvisa vai um dia fiscalizar, ela vai analisar, tá, a segurança dessa medicação, a eficácia, né, e para liberar o registro, para ser comercializado. E aí, avaliou, precisa se definir qual vai ser o preço desse medicamento no mercado brasileiro. O que preço ele vai chegar, né? E eu vou fazer uma parte. Alguém já ouviu falar do CAP? Não? O CAP é o coeficiente máximo de adequação de preços. É esse coeficiente que fala o desconto mínimo obrigatório incidente sobre o preço fábrica de alguns medicamentos nas compras realizadas pelos entes da administração pública direta e indireta. Então, para o medicamento ser incorporado ao SUS, ele tem que ter, e não só ser incorporado, nas ações judiciais também, tá? Quem consegue medicação por meio judicial, qualquer medicação que vai ser comprada por um ente público, ele não paga o preço fechado da medicação, que é o preço fábrica. Ele tem um desconto em cima desse valor. É mais ou menos, para entender, quando a gente vai na farmácia comprar uma medicação, e normalmente ele tem desconto. Esse preço fechado do medicamento, suponhamos, sei lá, um antibiótico, uma amoxicilina custa R$50, mas está com 20% de desconto. Esse preço fechado é o preço fábrica, é o preço máximo da comercialização da medicação. E aí, em cima disso, tem um desconto. Então, o governo não compra medicação com o preço fábrica, o preço fechado. Ele tem um desconto que é esse coeficiente, que é o CAP. E ele foi criado
como a forma de uniformizar o processo de compras públicas de medicamento e tornar mais efetivo o acesso universal e igualitário, que é o princípio fundamental do SUS. E como é calculado? Esse coeficiente ele é determinado a partir da média da razão entre o índice do PIB per capita do Brasil e os índices do PIB de outros países: Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Nova Zelândia e Portugal. Esse índice também ponderado pelo PIB. E ele foi extraído do relatório do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, o IDH. E ele é atualizado anualmente. Engraçado que não passa pela nossa cabeça que o preço daquele medicamento, né, que a gente faz uso, ele é determinado pela média aí, né, entre a nossa renda per capita, nosso PIB, e o PIB de diversos outros países. O preço fábrica é o preço máximo permitido para venda, né, a farmácias da medicação, drogarias e paroentes da administração pública. E qual que é o valor atual do CAP? Ele foi a resolução número 3 de 2 de março de 2011 estabeleceu um percentual de 24,38%. Esse é o CAP. Esse é o desconto mínimo para a administração pública. E aí como é feito, né? O PMVG, que é o preço máximo de venda ao governo, ele é calculado dessa forma. O PMVG é igual ao preço fábrica vezes 1 menos o CAP, que aqui no caso é o 24,38, e aí se chega ao valor do medicamento que vai ser adquirido pelo poder público. Então aqui, depois, teve a pesquisa clínica, a Anvisa aprovou, houve avaliação e determinação do preço máximo no mercado brasileiro pela CMED. Quem faz esse cálculo é a CMED, que é a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Aí vai para a análise da Conitec. Chega na Conitec, ela vai avaliar todos os relatórios técnicos que o solicitante, né, da inclusão da tecnologia enviou, vai emitir o parecer preliminar dela e vai abrir uma consulta pública. Essa consulta pública, ela fica 20 dias aberta, recebendo contribuições da sociedade em geral, contribuições técnicas, e podendo até, diante da relevância do tema, ser prorrogado por mais 20 dias. Todas essas consultas públicas são feitas pela internet, tá? No site das agências, da comissão, da Conitec. Depois da consulta pública, tem um resultado. A Conitec, ela divulga um relatório com os resultados, não identifica quem votou, mas identifica a quantidade de pareceres que teve, favoráveis, desfavoráveis, opiniões técnicas. Ela divulga tudo isso e ela emite o parecer final, recomendando ou não a incorporação ao SUS. Diante dessa recomendação final,
o Ministério da Saúde vai decidir se vai incorporar. Se ele incorporar, é publicada uma portaria. Depois de publicada essa portaria, o prazo para que essa tecnologia passe a ser dispensada no SUS, quando a gente fala tecnologia, porque não é só medicamento, pode ser um tratamento, uma terapia complementar, o prazo é de 180 dias a contar da data da publicação da portaria. Agora me perguntem, esse prazo é cumprido? Não. Nunca é cumprido. Nós temos o caso de uma medicação, o Albajo, que foi incorporado no começo do ano passado, se eu não me engano, em abril, e até hoje não está sendo dispensado. Nós já fizemos ofício para o Ministro da Saúde, para a própria Conitec, e o que eles alegam é que eles precisam atualizar o PCDT, que é o Protocolo de Tratamento Clínico e Diretrizes Terapêuticas, da esclerose múltipla, incluindo essa medicação para começar a ser dispensada. Mas espera aí, se tem um prazo, por que não atualizaram já, então, nesses 6 meses que eles têm de janela para começar a dispensar? Então, é sempre muito complexo. E a gente fica em cima, marcando a audiência pública com o Conitec, com o Ministério da Saúde. Dia 28 de fevereiro foi o dia no Mundial das Coisas Raras. E teve um manifesto lá no Ministério da Saúde, Brasília, organizado por várias associações de pacientes de doenças raras, chamado Chamamento aos Mortos. Porque com a falta de medicação que está acontecendo de forma recorrente, principalmente para as doenças raras, que são todos medicamentos de alto custo, infelizmente, vários pacientes faleceram nos últimos meses por falta de medicação. E são medicações que a gente não tem como comprar. Só uma pessoa muito rica consegue. A gente fala de medicação de 100 mil, 150 mil, 200 mil reais mês. E se perdeu, inclusive, uma ativista na área das doenças raras. Ela tinha cerca de 40 e poucos anos e ela faleceu por ficar 4 meses sem a medicação. E não só está sendo assim uma constante a falta de medicação. Eu não sei se vocês acompanharam aí que o Ministério da Saúde pagou 19 milhões em medicações para uma distribuidora chamada Global. Alguém leu a respeito disso? Viu alguma coisa? E não recebeu, sabe por que não recebeu medicação? Porque a Global não tem autorização da Anvisa para distribuir a medicação. E o que aconteceu? O governo pagou os 19 milhões antecipado e não recebeu, porque ela não pode entregar. E mediante a pressão que foi feita, e esses pacientes morrendo, e esse manifesto que teve essas reivindicações lá em Brasília, o Ministério da Saúde publicou uma portaria autorizando a compra direta da medicação sem licitação. Mas até os trâmites de uma licitação também acontecer, são mais alguns meses, né? Não só quando tem a licitação, mas mesmo sem a licitação, até
que isso chegue. A compra é centralizada no Ministério da Saúde, ele faz a distribuição para as secretarias dos estados, que são responsáveis pelas dispensações nas farmácias de alto custo. E o que acontece? Depende da logística de cada estado. Às vezes a medicação chega, é comprada e fica parada nas secretarias da saúde, esperando logísticas para chegar nas farmácias. Então, é uma situação muito complicada e o poder de mudar isso é nosso. A gente tem que sair daquela zona de conforto de pensar, reclamar não adianta. E a gente tem diversos exemplos de que quando a gente reclama, eu sempre falo, quando a gente reclama com propriedade de causa, quando a gente fala com dados, a gente não pode simplesmente chegar e falar, a gente tem que mostrar dados, mostrar números concretos, a coisa muda. Aí eu já falei, eu vou continuar aqui na Conitec, depois eu volto nos outros dois. Então, para se contribuir com essas consultas públicas que a Conitec faz para a inclusão das tecnologias, a gente vai acessar o site da Conitec, conitec.gov.br/consultas públicas, vai localizar e entender a consulta. A gente vai ter a lista de todas as consultas públicas que estão abertas. Você vai localizar qual é a consulta que você quer contribuir. Vai ler as informações disponíveis, inclusive a análise técnica, que é muito importante, da Conitec e de quem está pedindo a tecnologia, para entender, para que a gente só não saia voltando aí sem saber nem direito do que se trata. Localizou a consulta, a gente vai lá onde eu falei que tem as duas opções, você vai colocar. Se você está contribuindo com uma experiência, você teve experiência com aquela medicação, ou se você quer dar só a sua opinião. Essa experiência ou opinião, ela deve ser feita por pacientes, cuidadores, os profissionais da saúde ou demais pessoas que convivam com pacientes, que esteja apta a fornecer opiniões sobre as próprias experiências com as doenças ou com esses tratamentos. Então é importante, é isso que eu falei, que a gente participe sim, mas com conhecimento de causa, para acabar não prejudicando, porque às vezes tem consulta também, não só para incluir, tem consulta para excluir a tecnologia do SUS. E eu fico pensando a quantidade de tratamentos que já foi excluído do SUS sem que a gente tomasse conhecimento. Para quantas doenças? Porque o Ministério da Saúde, ele pode pedir a exclusão, ele decidir, vamos excluir tal tecnologia. Aí a Conitec faz uma consulta pública e ninguém ficou sabendo, não é divulgado, gente. Ninguém vai divulgar isso. É a gente que tem que correr atrás e procurar. E, bom, ninguém se manifestou ao contrário, vamos excluir. E quantas pessoas acabam ficando sem aquele tratamento por conta disso? Ainda nessa lista aqui, que eu falei, a contribuição técnico-científica, que deve ser selecionada por pessoas interessadas em contribuir com comentários, críticas e sugestões, a análise técnica científica elaborada pela Conitec.
Essa contribuição se refere a evidências sobre questões como segurança para o paciente, custo, efetividade e eficácia. Aí que entra, né, o conhecimento técnico, que são aí pesquisadores, entidades de classes, que vai contribuir nessa opção. Feita a sua escolha lá de qual é o tipo de contribuição que vai ser dada, clique e faça aqui sua contribuição e deixe lá suas opiniões, seus apontamentos, coloque se você é contra ou a favor, e está feita a sua contribuição. E depois, quando é encerrada a consulta, não tem um prazo pré-definido, mas às vezes isso demora em torno de 60, 90 dias, porque a Conitec se reúne uma vez por mês. Vai sair, é importante acompanhar os resultados, que vai sair a decisão final da Conitec sobre a inclusão, exclusão ou alteração da tecnologia analisada no SUS. Os protocolos de tratamento e diretrizes terapêuticas, os PCTs, não são todas as doenças que possuem, tá? Mas algumas possuem, como eu falo mais a esclerose múltipla, porque é a área que a gente milita. Foi pedida uma alteração, que existe 3 linhas de tratamento, que é o de primeira, medicações de primeira, de segunda e terceira linha. O Marco Aurélio falou sobre isso no simpósio. E o médico e o paciente não têm poder de decidir qual é o melhor tratamento para ele. Ele tem um diagnóstico, obrigatoriamente vai ter que seguir uma linha de tratamento. Se aquela linha não der certo, der falha terapêutica ou o paciente não tolerar a medicação, se passa para a segunda linha, não deu certo, vai para a terceira. E muitas vezes o paciente ele precisa de um tratamento de choque logo de início, ele começa com a doença muito agressiva. Então, nós estamos brigando muito pela mudança, pela flexibilização. A gente fala para desengessar o protocolo. Mas, falando aqui de alteração, um medicamento que era de segunda linha, foi pedido pelo laboratório fabricante que ele passasse a ser de primeira linha de tratamento. Então foi pedido uma alteração da categoria e passou por consulta pública e foi aprovado, né? A Conitec deu parecer favorável e o Ministério da Saúde acatou a decisão da Conitec. Então é muito importante a gente acompanhar os resultados, não só votar, mas também acompanhar. Aí eu vou voltar e como participar das outras 2 agências. Da ANS, não sei, acho que não dá para ver aí, mas o site é ans.gov.participação-da-sociedade.consultas e participações públicas. Mas é só entrar no site da ANS, que aqui, ó, na barra lateral esquerda, vai ter a opção consultas e participações públicas. E aí vai abrir todas as consultas públicas que estão em andamento, que estão abertas. E também vai ter resultado das consultas públicas anteriores. Então, aquela que eu falei para vocês do novo molde de procedimentos, ele está aqui. É uma dessas que está já encerrada e está lá o resultado da consulta. Anvisa também é só entrar no site portalanvisa.gov.br. Na barra lateral aqui também vai estar consultas públicas, aqui, consultas públicas, e vai aparecer também todas.
Gente, eu sou uma ligação com isso, eu estou indo para atrás. Eu já falei um pouquinho disso, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre salientando, reiterando, da importância da participação social nessas consultas públicas. O caráter das consultas públicas é um caráter não vinculante. Ele não vincula a decisão final do Ministério da Saúde ao resultado da participação da consulta pública. Tá? Ele não atrela, ele tem um caráter meramente consultivo. Mas fala, pô, se não vai mudar a decisão deles, por que existe? Não é bem assim, embora não tenha o caráter vinculante, elas são amostras reais dos impactos da doença e das suas experiências de quem convive com ela. Né? Então, ela mostra a realidade ali de quem convive com aquela doença, do tratamento que ela faz, e também auxilia os órgãos proponentes a emitir sua decisão final sobre o assunto colocado em consulta. E para mostrar como isso é efetivo, embora o caráter não vinculante, eu tenho 2 exemplos positivos para compartilhar com vocês. Em 2015, o Ministério da Saúde determinou a exclusão de uma medicação de primeira linha para tratamento de esclerose múltipla. É uma beta-interferona, tá, chamada Avonex. Ele determinou a exclusão do rol de distribuição do SUS, dizendo que o medicamento e placebo tinham a mesma eficácia. Era esse o argumento do Ministério da Saúde. Quando foi divulgada essa decisão, as associações de pacientes encabeçadas pela ANE de Guarulhos, a ANE Amigos Múltiplos da Esclerose, cujo representante que foi para a audiência pública em Brasília foi o Dr. Marco Aurélio, ela começou a fazer uma movimentação junto às entidades médicas, junto a pacientes e as outras associações, e foi lançado a hashtag FicaAvonex, e foi feita uma movimentação tão grande que teve audiência pública com a Politec em Brasília. E nós conseguimos a segunda maior votação, o segundo maior número de contribuições da história das consultas públicas. Só perdeu para o parto normal, cesárea. Nós conseguimos, parece pouco, né, gente? E se a gente for olhar, hoje no Brasil, a gente estima-se que sejamos entre 35 e 40 mil pacientes com esclerose múltipla. E nós conseguimos a segunda maior votação da história com 5 mil contribuições. Então, para ver como é muito pouco, é muito subutilizado esse instrumento democrático. Mas foi a segunda maior, e diante disso, o Ministério da Saúde voltou atrás e disse que ia continuar fornecendo a medicação para quem já fazia uso dela, mas não forneceria para novos pacientes. E aí foram novas audiências, foi nova pressão. Por fim, ele revogou, pela primeira vez na história, ele revogou a sua própria determinação e o medicamento continua sendo dispensado no SUS. Então funciona, né? Não vincula, mas quando a gente contribui,
mudar a decisão do Ministério da Saúde. E o outro é o Aprovaldagem. Esse é o que eu falei que foi incorporado, mas ainda não está sendo dispensado no SUS. A Conitec emitiu a decisão preliminar pela não incorporação. Mas diante das campanhas, ela voltou atrás. Nossa. Voltou atrás e aprovou a incorporação ao SUS. E agora o nosso trabalho é a pressão, a cobrança para esse remédio chegar logo nas farmácias de alto custo. Quando eu falo de cidadania na saúde, eu sempre me lembro do senhor Wilson Gomier. Você teve o prazer de conhecer? O senhor Wilson é fundador do GATEM, do Grupo de Esclerose Múltipla do Alto Tietê. Foi presidente por mais de 10 anos e voltou agora para auxiliar a presidência. Ele é conselheiro, não é nacional, ele é do Conselho da Pessoa com Deficiência. E ele é um ativista e já palestrou para a gente aqui na USP. E ele sempre mostra, eu peguei de empréstimo, inclusive, a ideia dele, que a cidadania na saúde, a gente não pode olhar para o nosso próprio umbigo apenas. Nosso olhar não pode ser, eu não uso, eu não preciso. Não, a gente tem que olhar o todo para se construir uma sociedade saudável e feliz. Porque enquanto a gente olhar apenas para o próprio umbigo, nós nunca vamos alcançar o status da felicidade que o Aristóteles dizia lá. Nunca. Enquanto permanecermos individualistas, não vai mudar nada. Então, o exercício da cidadania da saúde passa por um trabalho coletivo, por um olhar para o todo, para eu olhar para quem está do meu lado, para eu olhar para quem está em volta e fazer a diferença, porque a gente pode sim fazer a diferença. Eu vou passar esse vídeo para vocês, é um vídeo curtinho de 3 minutos, talvez alguns já tenham assistido, mas para mim ele é o vídeo mais significativo que eu já vi sobre cidadania, sobre o que é ser cidadão.
vocês. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem objetivos na vida, tem metas a serem alcançadas. Mas esses objetivos, essas metas, esses desejos, eles passam pelo outro, pelo coletivo. Eu penso em fazer alguma coisa que pode mudar a vida de alguém. É para a gente refletir. A gente sempre pode. Mas vamos refletir o que a gente pode fazer. Os profissionais da saúde, nós temos aqui o Roberto, que é enfermeiro. Tem mais alguém que já trabalha na área da saúde? Já? Que área? Enfermagem. Também? Farmácia. Já trabalham todo dia pelo outro, né? Pelo coletivo, para dar um tratamento digno e um acolhimento e garantir esse direito à saúde que os pacientes têm, né? Que todos nós temos. Mas fica a reflexão, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Uma das coisas que se pode fazer é participar das reuniões dos conselhos de saúde. Todas as cidades têm as reuniões. Aqui em São Caetano acontece na terceira quarta-feira de cada mês, no auditório do Hospital São Caetano. E todos, a gente precisa se envolver, e a participação social começa aí. Tá? Vamos ver o que está acontecendo na minha cidade, na área da saúde. O que está acontecendo? O que está sendo feito? O que está... As verbas destinadas à saúde estão sendo gastas como? Onde? Por quem? Né? Nós precisamos, sim, exercer a cidadania. Não basta a gente deixar essa responsabilidade para o outro, não pode, né? A responsabilidade é nossa, de cada um de nós. Tá? Então fica aí o convite, toda terceira, quarta de cada mês. E eu quero agradecer a todos. Quero perguntar primeiro, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, tem alguma curiosidade? Nada? Eu vou deixar os meus contatos. Aí, tá? Eu sou advogada de formação há muitos anos. O direito acabou voltando para a minha vida depois da fundação da associação, porque o fato de adoecer e o direito está tem uma relação muito próxima para mim, porque eu preciso saber quais são os meus direitos, meus deveres também, com certeza, na mesma proporção. E preciso saber quais são os direitos dos pacientes que têm a mesma patologia, a partir do momento que eu resolvi dar início a uma associação e trabalhar por levar informação, conscientização, cobranças, poder público. Eu sou artista plástica, tenho uma formação em uma licenciatura em artes plásticas, sou arte educadora, sou a presidente da ABC, estou começando o segundo mandato. Fui diagnosticada com esclerose múltipla, eu conto em meses, tá? Há 73 meses, há 6 anos e um mês atrás. Depois de uma vida toda com sintomas, eu fui diagnosticada. Eu uso um medicamento de alto custo, chamado Rebif, que é uma interferona também. E eu também conto quantas picadas eu já levei, eu uso 3 vezes por semana. Eu já
estou perto de 950. Nesses 6 anos, 950 injeções. Eu, como artista plástica, eu não descarto nenhuma seringa, eu tenho todas, tem alguns trabalhos de artes que eu fiz, tem outros projetos para fazer mais alguns, ainda está faltando tempo, com as seringas. E aí está o meu e-mail, está o meu telefone, que também é o WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser saber mais, a gente é procurado por muitos estudantes que querem fazer trabalho sobre a esclerose múltipla. Muitos precisam de pesquisas e a gente faz aí uma interface entre o pesquisador e os pacientes, né, para que se consiga aí um número significativo de participações. Então, sugestões, dúvidas, tudo é muito bem-vindo, tá? E eu espero ver vocês muitas outras vezes. E nós estamos aqui, a gente se reúne uma vez por mês, sempre com uma palestra informativa de temas que têm relevância. E a gente fala que o nosso foco é informar os estudantes, porque serão vocês que daqui a algum tempo vão nos atender. E é muito importante que o profissional da saúde, e isso já está mudando, graças a Deus, de termos profissionais humanizados, que tratem o paciente como um todo, que veja mais do que o doente, que veja um ser humano ali do outro lado, e que tem informações sobre, mesmo quem não vai seguir a área da neurologia, mas que saiba reconhecer sintomas da esclerose múltipla e fazer um encaminhamento adequado para que os diagnósticos aconteçam com menos tempo, tá? Hoje ainda a média de tempo é de 14 anos, de 10 a 14 anos, entre o primeiro sintoma e fechar o diagnóstico. Então é muito importante a presença de vocês. E muito obrigada, um ótimo final de semana. A Vilma está passando a lista de presença, a gente tem 2, tá? Uma nossa da associação e uma da USP. Então todos que são alunos da USP precisam assinar as 2. Quem não é aluno da USP assina só a da ABC. Gente, muito obrigada.